Você já deve ter visto um domador de leões dentro de um circo, dentro de uma jaula. E geralmente o domador de leões ele tem duas coisas nas suas mãos. Ele tem um chicote e na outra mão ele tem uma cadeirinha, uma banqueta. Para que serve uma coisa e outra? O chicote, óbvio, é para assustar o leão, para que ele tenha alguma coisa que de certa forma ele obedeça aquele domador. Mas na outra mão ele tem um banquinho. Para que é aquele banquinho? Será que ele vai se cansar durante aquela tração e vai sentar? Não. Aquele banquinho tem uma função de distrair o leão. Porque vamos pensar bem, aquele domador com um chicote na mão não é páreo para um bicho com aquela violência e com aquele tamanho. Então, na verdade, aquela banqueta serve para que o domador ele distraia o leão e ele não foque a atenção naquele domador. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui de um domador de leões? Porque, na verdade, a nossa vida é uma vida cheia de distrações. A nossa vida é uma vida cheia de luzes. E às vezes o que acontece na vida da gente é que aparece um fogo aqui, você vai tentar apagar aquele fogo, mas aparece um outro fogo lá, e você vai tentar apagar aquele fogo, mas apareceu um terceiro, e assim você vai ficando distraído com as coisas dessa vida. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 2, verso 2, que esse mundo tem um curso, esse mundo tem um fluxo, e que esse curso do mundo não é uma coisa que acontece porque Deus estabelece esse fluxo. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que o inimigo estabelece um curso para esse mundo. E o curso desse mundo te distrai com muitas coisas. Jesus falou uma parábola certa feita sobre a parábola do semeador. E que o semeador ele lança semente, essa semente cai em solos diferentes e produzem de maneiras diferentes. Mas tem uma semente que caiu entre espinhos. E Jesus contou essa parábola e depois os seus discípulos foram após ele e falaram assim, Jesus, explica para a gente que a gente não entendeu nada. E Jesus explica. Mas especificamente aquela semente que caiu entre espinhos, ele diz que aquela semente que ela frutifica, porém como ela está entre espinhos, ele compara aqueles espinhos com os cuidados deste mundo ou desta vida e as riquezas desta vida ou deste mundo. Cuidados e riquezas. Então Jesus estava colocando que os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, elas sufocam aquela semente e ela se torna infrutífera. Pois bem, nós somos aquela semente. E nesse mundo existem realmente uma série de cuidados. Nós temos medos, temores, aflições. Esse momento que a gente vive agora, nós estamos em 2020, vivendo essa pandemia, quantos cuidados! Você tem que lavar a mão. E você precisa tomar cuidado depois que você lava a mão, você não tocar em nada contaminado. Mas se você mexer na maçaneta, apertar o botão do elevador, e se você colocar essa mão na boca, a mão no olho, a mão no nariz, então não pode. Mas de repente você colocou a mão na maçaneta e dá uma coceira no olho e instintivamente você já coçou o olho, pronto, já fui agora. Será que eu fui infectado? Então fica aquela neura de que se você recebeu aquele vírus ou não, e você põe sua máscara, mas você não pode tocar com a mão na máscara porque o vírus pode estar na sua mão e passa para a máscara e vai para a sua respiração, mas você já tocou na máscara, já coçou, aquele negócio incomoda. Percebe? Muitos cuidados. Será que você vai morrer disso ou não? E por conta da pandemia também, será que eu vou perder meu emprego? Eu perdi meu emprego? Como é que eu vou honrar meus compromissos? Como é que eu vou comprar comida? Como é que eu vou sustentar minha casa? Percebe? E será que os meus familiares, os meus queridos, eles vão pegar o vírus? E meu filho, meu pai, meu irmão, ele anda lá no ônibus, no metrô, na condução, ele se encontra com outras pessoas, será que eles vão ser infectados? Cuidados desse mundo, sedução das riquezas. Então esse mundo, gente, o curso desse mundo é um curso estressante que nos leva ao estresse. Cuidado, sedução das riquezas. Então para hoje você atender à expectativa dos seus pares, das pessoas com as quais você convive, isso também é um estresse. Porque não basta ter qualquer celular. Você tem que ter um celular que aqueles seus pares têm. Porque senão você não vai pertencer àquele grupo. Como é que você vai chegar numa conversa do seu grupo social e não falar a respeito daquela série? Você assistiu a série, você maratonou aquela série, mas se você não chegar com essa conversa, você está fora, você não pertence. Então é estressante. Precisa ter aquele celular, precisa assistir aquela série, precisa ter aquele carro. O curso desse mundo é um curso que estressa.
importante entender porque o nosso corpo nos dá alguns sinais, o nosso organismo nos dá alguns sinais desse estresse. Sabe de uma coisa? Nós temos uma percepção de ameaça, nós temos os nossos sentidos, que, por exemplo, quando você vira uma esquina, você se depara com um cão bravo e ele está sem coleira e sem dono. Isso ativa em você algumas coisas para você se preparar para aquele momento. Então, nosso corpo é uma máquina perfeita e que ele, diante de uma ameaça, ele prepara você para aquela ameaça. Diante de qualquer ameaça, o teu corpo pode responder de duas formas. Pode ser necessário que você lute, que você enfrente aquela ameaça, mas pode ser que você queira fugir daquela ameaça. Ou lutar ou fugir. E quando o seu corpo percebe que você está diante de uma situação como essa, ele dá ordens às suas glândulas para que elas produzam o hormônio, adrenalina, noradrenalina, endorfina, enfim. Mas o seu corpo recebe esse comando para produzir esse hormônio, que é o hormônio conhecido como o hormônio da emergência. Então, quando isso acontece e o seu corpo recebe essa carga de hormônio, várias coisas preparam você para aquele momento. Olha que coisa interessante. As suas pupilas dilatam, sabe por quê? Entra mais luminosidade, então você é capaz de interpretar, de enxergar melhor o ambiente ao seu redor. Sabe o que acontece? O seu corpo entende que você precisa de sangue nos músculos, então os músculos esqueléticos recebem mais sangue. Mas para receber mais sangue, o teu coração vai palpitar mais rápido, porque ele sabe que você naquele momento precisa de energia e de oxigênio, então o sangue vai para os músculos, porque é eles que vocês vão utilizar. Mas você percebe que no momento de estresse as suas mãos ficam pálidas e frias? Porque o sangue sai das partes menos importantes e vai para aquelas que você vai precisar mais. O seu cérebro e músculo, por exemplo. Coisas interessantes também acontecem no seu corpo. O seu intestino entende que você precisa agora estar leve para eventualmente fugir ou até para lutar. Então ele manda embora aquilo que pode estar carregando um peso inútil. Entendeu o que eu te falei? O intestino solta. Você fica numa condição para enfrentar aquela situação. Porém, esse hormônio, o hormônio da emergência, que ele acontece em situações de estresse, ele vai minando com a sua saúde. Se isso acontece uma vez ou outra, tem horas que o estresse é positivo. Quando você recebe uma boa notícia, quando você recebe uma notícia que te empolga, o teu corpo também produz hormônios, mas isso é um momento bom da vida. Mas nos momentos de perigo, isso é útil também. O que não pode acontecer é você constantemente viver um estado de estresse e de tensão. E o curso do mundo, ele procura te colocar nessa situação onde frequentemente você tem que produzir esse hormônio, você tem que estar em estado de emergência para responder às expectativas ao seu redor. Ansiedade. Tem nesse texto que fala a respeito dos cuidados desta vida, a palavra cuidado ali, que ela remete a um conceito em que você fica dividido. Olha só, você tem várias preocupações, você se divide e você tenta abraçar o mundo com as mãos, você tenta resolver todas essas preocupações. Isso te estressa, te sobrecarrega. Lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus ele explica, ele fala aos ansiosos. E ele diz o seguinte, fala assim, olha, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber amanhã, ou com aquilo que vocês vão vestir? Não precisa. Olha só, as aves do céu, elas estão voando e voando, mas quem alimenta elas? Elas têm alguma preocupação com o sustento? Não, quem as alimenta é Deus. Olha os lírios do campo, Jesus falou. Percebem eles a beleza deles? Nem Salomão com a sua glória se vestiu como um deles. Mas quem que dá essa beleza a eles? É Deus. E aí Jesus ele engata esse discurso a respeito de ansiedade, de inquietação. E ele diz assim, olha, Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então a promessa dele é que ele sabe das coisas que eu necessito. Não preciso me estressar por elas. E ele não diz que essas coisas que eu necessito, ou gosto, ou desejo, ou almejo, ou tenho um desejo no coração, elas são coisas banais, fúteis, secundárias, isso ninguém precisa. Não, ele diz que ele vai acrescentar.
E quando Deus acrescenta, Ele não somente dá, Ele acrescenta. É algo que Ele traz de valor para a sua vida. Mas vamos voltar para a questão do estresse? O curso desse mundo é estressante. Então quando você acha, pensa, que precisa atender a todas as expectativas que existem a seu respeito, é muita coisa, você se divide. Quando você se preocupa, o seu medo, a sua ansiedade de não conseguir ter o dinheiro para sustentar a sua casa amanhã, se você vai pegar esse vírus ou não, se você vai morrer, se você vai para um hospital, se o seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido vai pegar esse vírus. Quando você está preocupado com o desemprego, quando você está preocupado com a violência urbana, é muita coisa e você se divide. É isso que o diabo quer que você faça, que você se divida e que você seja o gerente de todas essas coisas. Ele quer que você seja aquele leão distraído com um banquinho. Qual que é o antídoto para a Bíblia? Para essa situação de estresse que vai minando a sua energia, minando o seu organismo, minando a sua saúde, e você vira aí alguém que está capenga com vários reflexos no seu organismo, várias doenças. Ambiente de estresse, momento de estresse, o sangue vai para os músculos, eles entendem que eles estão prontos para agir, e eles ficam num estado que dá tremedeira. O tremor ele não é de um medo, mas é porque os músculos estão próximos, estão prontos para entrar em ação. Mas sabe o que acontece depois disso? Dor de cabeça, dor muscular, exigiu muito dos seus músculos. Qual que é o antídoto para tudo isso? Eu vou te orientar a ler a Bíblia de capa a capa, ela tem antídoto, remédio para isso. Mas eu queria me ater em um texto que você talvez conheça, que é o Salmo 23. Por que o Salmo 23 é importante? Porque ele fala sobre um pastor liderando ovelhas, e é o exemplo maior que Jesus deu. Como ele sendo bom pastor, líder de ovelhas, que são seus discípulos. Então diz assim o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo aquilo que te falta, Jesus é para você. Ele fala que nada vai faltar, porque Ele é o teu provedor. Ele diz como Ele vai fazer isso. Verso 2, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me leva a águas de descanso. Sabe o que significa isso? A ovelha, quando é liderada por um pastor, ela sai lá do curral, ela não sabe onde tem pasto verde, ela não sabe onde tem água, mas ela precisa das duas coisas. Quem se responsabiliza por isso? O pastor. O pastor tira as ovelhas, ele sabe onde estão os pastos verdes, e ele sabe onde tem água. Ele conduz o rebanho. Mas saiba que nessa condução de Jesus, sabe para onde Ele vai te levar? Não é para uma vergonha, para um ambiente de escassez, onde você vai ficar exposto ao teu pior inimigo, onde aquilo que você receia vai te acontecer, você não vai pertencer a um grupo, você vai ficar na miséria. Ele vai te levar para pastos verdes, águas de descanso. Diz mais, revigora a minha alma, verso 3. Refrigera, numa outra tradução, a minha alma. Guia-me por caminhos de justiça, por amor do teu nome. É como se o salmista dissesse assim, pastor, Jesus, me dá um refresco aí, porque a minha cabeça está quente. Se hoje a sua cabeça está quente, Jesus Ele quer te dar um refresco. Ele quer revigorar você. E te conduzir por caminhos de justiça. Quando a Bíblia fala de caminhos de justiça, caminhos onde existe ordem, onde existe equilíbrio, onde existe harmonia, é por esses caminhos. Não por caminhos loucos, mas é por esse caminho. Mas sabe o que acontece? Nessa jornada entre o curral e os campos verdes e as águas de descanso, pode ser que pelo meio do caminho seja necessário e inevitável um vale de sombra de morte. Verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me guardam, me confortam, me consolam. Então pode ser que você esteja passando por um lugar que você fala assim, aqui é o vale da sombra da morte, a morte está muito perto de mim, o vírus está aí do lado, o desemprego batendo a porta, a miséria tocando a campainha. Pode parecer um vale de sombra da morte. É apenas um caminho onde o seu líder, o Senhor Jesus, o seu pastor, está te conduzindo. Mas esse vale tem inimigos? Sim. A vara, sabe o que serviria a vara de um pastor? Para espantar predador. Sabe o que significava o cajado? Para conduzir a ovelha pelo caminho. A tua vara e o teu cajado me consolam, me fortalecem.
mas essa vida está cheia de oposição, cheia de inimigos. O salmista diz assim, no verso 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Se você hoje tem oposição, inimigos, o salmista fala assim, Jesus, prepara uma mesa perante mim, mas com os meus inimigos nela. Faz uma coisa, Jesus, unges a minha cabeça com óleo, faz transbordar o meu cálice. Sabe o que significa isso? Exaltação, vitória, superação. Jesus, diante dos meus inimigos, me faz superá-los. E ele encerra dizendo assim, certamente, não é talvez, quem sabe um dia, ora, vejam, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tinha uma coisa que Davi gostava, era o tabernáculo. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, se você hoje está abatido, com dor no corpo, sofrendo de gastrite, úlcera, acabado, o estresse está te colocando abaixo, você está com um peso nos seus ombros, eu vou te convidar a ser liderado por Jesus. Na tua oração aí no teu íntimo, aceita essa condução desse pastor. Ele vai te levar para pastos verdes, água de descanso, te proteger de todo mal. E sabe o que vai te acometer, o que vai te perseguir, te alcançar? Bondade e misericórdia dele. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se coloca nessa vida, nesse século 21, nesse momento que passamos no mundo, como um pastor que sabe, pode conduzir o rebanho até onde tem pastos verdes e águas de descanso. Pessoas que estão me ouvindo aqui hoje, Jesus, precisam disso, de descanso, estão estressadas, cuidados dessa vida, sedução de riquezas. O curso desse mundo é muito estressante. Pessoas aqui querendo ser politicamente corretas, querendo pertencer a um grupo, estão divididas porque estão dando atenção para muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o que o Senhor chama atenção hoje é de que eu tenho que olhar para uma pessoa, o Senhor Jesus. É Ele que eu tenho que buscar, porque tudo vai ser acrescentado. Então que no nome de Jesus, essas pessoas que estão me ouvindo agora, lancem toda essa ansiedade, esse peso no seu pastor chamado Jesus. E agora tenham a paz de saber que há alguém que sabe onde tem pastos verdes. E esse alguém não é ovelha. Há alguém que sabe onde tem água. Esse alguém não é um cordeiro. É o pastor dele.